aquilo que você mais esconde, com medo de parecer fraco ou de perder a sua credibilidade, pode ser exatamente o que vai fazer com que as pessoas se inspirem em você e te admirem. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Estamos na semana 4 e hoje vamos entender como fazer as pessoas te seguirem simplesmente porque elas se inspiram em você. Isso é muito importante se a gente para pensar, né, gente? Porque existe uma diferença muito grande entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é um poder natural que você tem e faz com que as pessoas se inspirem, te admirem, queiram te seguir. Autoritarismo é quando elas são obrigadas a fazer isso, né? Que elas não têm opção, que você impõe isso a elas. Então, existe uma diferença bem grande. Se a gente olhar o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele realmente tinha autoridade. E isso é lindo, né, gente? E como que a gente sabe disso? Porque a própria Bíblia nos ensina, ela fala que ele era diferente das outras pessoas quando elas falavam, porque ele realmente tinha autoridade. E a autoridade, ela transborda, né? Ela exala, enfim. Eu gosto muito das histórias bíblicas, porque elas ensinam tudo de uma forma muito didática, fácil de entender e transformador. Se a gente olhar a história de Gideão, gente, Gideão era um rapaz, veja bem, Israel tinha 12 tribos, certo? Tinha uma tribo que ela era menorzinha. Dentro dessa tribo menorzinha, tinha uma família que era menor também. Dessa família menor, tinha uma pessoa que era menor dessa família. Esse menor aí era Gideão. E adivinha quem Deus usou para libertar o povo de Israel dos midianitas, que era um outro povo ali da época que ficava roubando Israel, enfim, um caos. Usou Gideão. E como que ele fez isso? Gente, Deus é tão interessante porque ele vê em nós aquilo que a gente não vê. Então, muitas vezes a gente tenta ser perfeito, a gente não quer mostrar nossas dores, nem as nossas vulnerabilidades, mas o fato é que Deus, ele capacita os escolhidos. Ele não quer te pegar pronto, muito pelo contrário, porque se ele te pega pronto, como é que ele vai manifestar a glória dele? Não tem como. Primeiro que pronto nunca estaremos, né? Mas o fato é que se você acha que o mérito é seu, ou que você é perfeito, né? Que Deus pode te usar porque você é perfeito, veja bem, você tá quase parecido com Deus, né? Enfim, Deus não tem muito interesse nessas pessoas, não. Ele gosta daquelas que sabem que tem fraquezas, sabe que tem vulnerabilidades e tá com o coração disposto para servir. Então olha que interessante, ele pegou Gideão, e Gideão, na época, ele tinha 32 mil soldados a seu dispor, vamos dizer assim, Israel, né? Tinha 32 mil soldados. E aí Deus falou o seguinte, não, é muito soldado, manda pra casa quem tem medo. Aí ele perguntou ali, quem tem medo, né? Daí os soldados que levantaram a mão e tal, mandou pra casa. Esse número baixou pra 22 mil. Aí Deus fez uma outra seleção, falou, não, muito soldado, pode diminuir, que daí vocês vão achar que é mérito de vocês, e não é mérito de vocês. Tudo que acontece aqui, né, é mérito meu. Enfim, então, o que aconteceu? Sobraram 300 soldados. Gente, imagina você lutar um povo que tem um exército grande também, né, que aí, no caso eram os midianitas, com 300 homens. É bem desanimador, né? Você pensa, meu Deus, eu já sou o menor do menor do menor, não tenho capacidade nenhuma para matar nenhuma barata, se duvidar, e tenho que matar acabar com outro exército com 300 homens, gente. Olha a coragem de Gideão. Mas mesmo assim ele foi. E qual foi a estratégia que Deus usou? Ele deu um jarro de barro pro pessoal ali, né, pro exército de 300 homens, deu uma tocha, né, de fogo para eles conseguirem achar ali onde eles estão, e uma trombeta. Aí ele deu uma seguinte estratégia: à noite, vocês vão ao redor do acampamento inimigo, vão ali tocar a trombeta, né? Vão gritar bastante, vão jogar os jarros no chão, que é para fazer aquele barulho, aquele estardalhaço. E aí, esse era a estratégia de guerra de Deus. E deu certo, gente. Porque daí os inimigos, eles acordaram muito assustados, começaram a lutar ali um entre os outros, né? Um com os outros, e fugiram. Gente, é isso, entende? Deus, ele gosta da sua vulnerabilidade. Então, quando a gente tenta liderar, ou, por exemplo, influenciar pessoas, não mostrando nossos defeitos ou os nossos erros, a gente não está inspirando. Porque, veja bem, é muito desafiador
você ver outra pessoa e pensar, nunca vou chegar nesse ponto, nunca vou chegar nesse nível. Nossa, fulano parece tão perfeito, como é que eu vou fazer? Então, isso gera um distanciamento ao invés de uma proximidade. E aqui, quando eu falo em liderança, eu não estou falando só no sentido corporativo, no sentido de uma empresa, né? Líderes que lideram pessoas, né? Ou chefes, enfim. E também não estou falando só no sentido espiritual, né? Quando a gente pensa em líder religioso, pastor, líder de célula ou algo nesse sentido. Não, estou falando de uma forma geral. A gente lidera pessoas. Por exemplo, uma mãe lidera um filho. Um irmão pode liderar um irmão mais novo. Um amigo pode liderar outro amigo. No sentido de ser referência, no sentido de ser uma pessoa que as outras pessoas queiram escutar. E a Bíblia, ela nos ensina muito sobre isso. Olha que interessante. Em Provérbios, capítulos 13, versículo 14, diz o seguinte: o ensino do sábio é fonte de vida. E aí eu tenho uma Bíblia comentada que eu amo, gente. E ela nos explica exatamente o que quer dizer esse versículo. Ela fala assim, ó. Nosso ensino é marcado por vida? Ele tem de partir da nossa vida com ilustrações pessoais. Olha que interessante essa passagem. Por incrível que pareça, tomar como exemplo as nossas falhas, nossas dificuldades, nossas tentações e nossos erros traz uma colheita surpreendente. E por que Jesus realmente é o maior exemplo nesse sentido? Porque ele veio como carne, né, como homem, e sofreu todas as tentações que a gente sofre. Então, só que ele não pecou, tá? É muito importante a gente frisar isso. Jesus não pecou nenhuma vez, muito diferente de nós, né? Mas enfim, um dia chegaremos lá. Mas o fato é que é muito diferente quando você tem uma dor, você tem ali um trauma ou algo que você precisa superar, algum desafio na sua vida, e você conversa com alguém que já passou por aquilo. Não é verdade? Esse alguém é Jesus, fato. Primeira pessoa de tudo é Jesus. Pode conversar com ele sobre o que você quiser, qual desafio você tiver, que ele vai conseguir te ajudar. Porque ele entende, ele já passou por isso, certo? Mas também outras pessoas, elas também passam por isso. Então, por exemplo, você está com um problema no teu trabalho. Com certeza outra pessoa já passou por isso. E quando aquela pessoa conseguiu superar aquela situação, ela vai te ajudar a superar também, porque ela te entende. É totalmente diferente de você conversar com alguém que, por exemplo, nunca trabalhou, não é verdade? Ou você tem você termina um relacionamento. É muito mais fácil você conversar com uma pessoa que já passou por aquilo, porque ela vai conseguir te ajudar. Agora, uma pessoa que nunca se relacionou, não vai ter muito o que falar, não é verdade? A questão é o seguinte, como é que as pessoas vão saber aquilo que a gente já passou ou não, a não ser que elas convivam com a gente, né, e veem a nossa vida, etc., se a gente não comunicar, se a gente não falar quais são as nossas dificuldades. O fato é que quando você abre uma vulnerabilidade, uma dificuldade, uma falha, um defeito, enfim, um ponto de melhoria para alguém, aquela pessoa se sente confortável para fazer o mesmo com você. E isso é vida na vida. Não é uma posição de destaque, não é uma posição que busca a perfeição e que acaba sendo inatingível para outras pessoas. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para que você mostre para o YouTube que a nossa mensagem é relevante e que assim a gente possa alcançar outras vidas. As pessoas estão sofrendo com essa pressão, tanto interna quanto externa, de ser perfeito, de buscar a perfeição. Claro, isso obviamente nós devemos buscar, né? Mas, gente, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos. E aí entra o arrependimento. Aí entra a mudança, né? Buscar essa mudança e pedir para Jesus nos ajudar. Claro, não vamos sair também falando para todo mundo as nossas dores, os nossos defeitos, as nossas feridas. Não, é importante termos sabedoria. Essa é uma palavra-chave. Porque sabedoria não é você ser perfeito, e sim você saber usar as palavras certas, com as pessoas certas, nas situações certas, e quem vai te direcionar para isso é Deus. E olha que interessante, então o que um líder faz, né? Qual que é o papel de um líder? Jesus também nos ensina sobre isso. Em João, capítulo 13, ele fala o seguinte: na última ceia, né, que é aquela ceia que Jesus está com todos os discípulos antes de ser crucificado, ele lavou os pés dos discípulos. E os discípulos acharam estranho, né? Assim, ué, o senhor está lavando meus pés, né? É isso mesmo? E aí Jesus responde:
Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, algumas coisas que a gente entende aqui. Primeiro, o líder, ele dá o exemplo. As pessoas não querem seguir aquele que só fica falando. Não, elas querem seguir exemplos, frutos, vida na vida, não teorias, né? Segundo, o líder é aquele que serve. A Bíblia fala várias vezes, o maior é aquele que serve. Então aqui eu trago uma reflexão, o quanto você está servindo as pessoas e o quanto você está sendo o exemplo. E exemplo, eu repito, não é a pessoa perfeita, porque isso é impossível. Se você sente uma pressão em ser perfeito, isso está muito assim em desacordo com o que Deus espera de você. Deus não esperava que Gideão fosse perfeito, inclusive ele não era, e ele sabia disso, tanto Deus quanto Gideão. E ele poderia ter pego qualquer outro homem ali que achasse que, nossa, eu sou perfeito, eu posso ir lá e matar todo mundo. Não, gente, muito pelo contrário. Outro exemplo muito importante, Moisés. Moisés, ele era gago, e Deus mandou ele o quê? Libertar a nação de Israel do povo do Egito. Pensa, Moisés falou, não, mas eu sou gago, o senhor não tá vendo? E Deus fala assim, mas não foi eu que te dei a boca, criatura? Eu vou colocar as palavras ali para você falar. Então, a gente tem que aprender com os exemplos da Bíblia. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que Deus não quer a nossa perfeição, Ele quer o nosso coração. E o exemplo é o que faz toda a diferença para que as pessoas se inspirem em você, para que as pessoas te admirem e, principalmente, para que as pessoas te sigam, porque um líder é isso, né? Ele não quer, pelo menos não deveria impor a sua vontade, e sim inspirar com o seu exemplo. Amém? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai amado, agradecemos porque hoje entendemos que não precisamos esconder as nossas feridas para sermos bons líderes. Muito pelo contrário, Pai. O Senhor mesmo nos deu o exemplo de liderança autêntica e emocionalmente saudável. Cura agora, Senhor, as nossas inseguranças e nos dá coragem para liderar com vulnerabilidade. Usa as nossas cicatrizes, Senhor, para que outras pessoas conheçam a Tua graça, Teu perdão e Teu poder transformador. Guarde a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando nós saímos de casa, Paizinho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Agora me diz uma coisa. Você acredita que é possível amar mesmo depois de passar por tantos traumas? Amanhã nós vamos entender mais sobre isso. Deus te abençoe e até amanhã.